atos de juízo. Grifa essa palavra, por favor. E se alguém não tem essa palavra aí na sua tradução, pode me dizer o que está escrito ou escrever isso do lado. Eu porei a minha mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Está juízo na Bíblia de vocês ou está outro tipo de palavra? Juízo, atos de juízo, todo mundo. Êxodo 7, versículo 4. Tá juízo aí sobre atos de juízo que Deus iria fazer sobre o Egito? Ok? Então, o que Deus está fazendo através das 10 pragas que vão iniciar aqui no livro de Êxodo é trazendo juízo. É o que, Renata? O meu tá um castigo terrível. Tá. Você vê que a tradução não é ruim, mas ao mesmo tempo não mostra o que realmente Deus está fazendo, mas é um castigo, né? Porque o juízo de Deus é castigo por causa do pecado. Mas a tradução não é a melhor, né? Você vê que quando fala sobre juízo, a gente entende então que Deus está trazendo juízo sobre a terra por causa do pecado, por causa da idolatria, por causa da desobediência, ok? Então Deus está dizendo para Moisés que ele vai fazer isso. E Deus está dizendo para nós, lá nos últimos dias, através de João, que ele trará então todos esses juízos sobre a terra. Para quê? Para julgar as nações, para julgar os desobedientes, para julgar os ímpios, para julgar todo aquele que desobedeceu. Lembra que nós lemos agora em Jeremias? Por que Deus traz isso? Porque nós deixamos a lei de Deus, nós deixamos de obedecer os seus preceitos, nós fomos infiéis, em outras passagens fala também. Então tudo tem a ver com o afastamento do homem de Deus por conta do pecado, ok? Então deu para entender aí, grifa, anota, faz o que vocês quiserem aí. Atos de juízo é o que está sendo liberado sobre o Egito. Então a primeira praga vem, né? Qual que é ela? Versículo 14. Peguem lá. Só para a gente ler rapidinho aqui. Eu não quero me alongar. Ou, na verdade, vamos só falar, senão nós vamos ler bastante coisa aqui. Depois, se vocês quiserem ler o capítulo todo aí e ver todas as pragas, é legal. Então, a primeira praga do Egito é sangue nas águas do Egito, ok? Então, a gente vai ver em outras trombetas, em outras taças, a gente vai ver exatamente esse episódio acontecendo, ok? Mas aqui a gente já leu que já aconteceu alguma coisa de sangue, não já? Vamos voltar lá um pouquinho em Apocalipse. Pode voltar direto lá, porque eu vou falar as pragas e a gente vai olhando aqui no próprio livro de Apocalipse. Volta lá. Capítulo 8, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Então o sangue aparece aqui no primeiro toque da primeira trombeta, ok? Legal aí, né? Legal, já deixa aí aberto. A Bíblia da Rê tem as 10 pragas certinho ali, os desenhos. É bem legal essa Bíblia, eu gosto bastante dela. Então a primeira praga é sangue nas águas do Egito, ok? E a gente tem a mesma referência no versículo 7 de Apocalipse 8, 7, e a gente vai ver outras referências também desse sangue sobre a terra, ok? Sobre as águas. A segunda praga são as rãs. A terceira praga são os piolhos. A quarta praga são as moscas. A quinta praga são morte dos rebanhos. Então, quando essas pragas, né, vêm sobre a terra, elas saem destruindo, elas saem matando tudo, né? Elas saem realmente trazendo morte e destruição. A sexta praga foram feridas purulentas. A sétima praga foi granizo. Olha o granizo aparecendo aqui de novo. A oitava praga foram gafanhotos. A gente vai ver bastante esses gafanhotos sendo liberados aqui em Apocalipse. A nona praga foram trevas. Olha que as trevas também já apareceram num terço aqui, né, do sol, da lua, mas vai aparecer umas trevas maiores sobre a terra mais para frente nos outros juízos. E a décima, então, o anúncio da morte dos primogênitos.
Então, todos os primogênitos do faraó do Egito, né, foram mortos. Então, a gente sabe que o juízo de Deus veio sobre a terra do Egito. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que me veio aqui à mente, a palavra de Deus, a impressão que a Elisângela tem é que parece que as coisas vão crescendo em proporção. Primeiro, a gente tem o juízo de Deus sobre simplesmente a terra do Egito, ok? Então, o que acontece ali no Êxodo é Deus trazendo atos de juízo sobre uma nação específica, que é o Egito. Depois, conforme o povo foi crescendo e foi se instalando em outras terras, a gente vai ver nos profetas, principalmente, e também aqui em Apocalipse, que o juízo de Deus vai se estendendo para outras nações, né? E principalmente no Apocalipse. Quando chega, então, aqui nos últimos dias, são todas as nações da terra que estão sofrendo esses atos de juízo. Percebem como a coisa vai só crescendo, vai só aumentando, né? Então, é como se Deus começasse com medidas pequenas, mostrando aquilo que ele vai fazer lá no final grande, porque Deus já sabia do fim no começo, né? Mas ele mostra de forma devagar, né? Parece que aos poucos. Então, ele primeiro começa com isso no Egito, depois ele torna as outras nações também cheio de profecias sobre a correção de Deus, sobre o juízo de Deus. E em Apocalipse a gente percebe isso, que são todas as nações da terra, todos os povos, todos os montes, né, que fala sobre nações, eles estão sendo afetados aqui pelos juízos de Deus. Então, vai só aumentando o volume da proporção, porque vai chegando os últimos dias, tudo vai se intensificando. Por isso que as tragédias ou os acontecimentos, os juízos, eles vão também se intensificar. Quando vai chegando mais perto, vai ficando cada vez pior, ok? Agora vamos então continuar na nossa leitura. Então falei sobre as 10 pragas, que tem muito a ver com esses juízos de Deus também aqui em Apocalipse, tá bom? Depois, se vocês quiserem estudar um pouquinho mais lá Êxodo, leiam, que vocês vão perceber bastante coisa lá também. Capítulo 9. Ainda bem que a tosse melhorou um pouco, viu? Senão, vocês não iam conseguir me ouvir hoje. Liz, não quer fechar e abrir Vou. de novo? Vou. Obrigada, Rê. Descansa um pouco. 7 minutinhos. Bora fechar, já vou abrir a aula. Não demorem para entrar. Beijinhos. Acho que tá faltando alguém ainda, né, gente? Pastor Edson. Pastor Toninho, acho que também entrou um pouquinho, eu vi ele entrando aí, mas nem consegui dar paz para ele. Vamos lá, então? Vamos continuar. Capítulo 9, a partir do versículo 1, então, aí. Que, na verdade, nem deveria ter, né, essa divisão aí, mas colocaram aí agora o próximo a partir do versículo, capítulo 9. Então, diz assim:
capítulo 9, versículo 1. Diz assim: O quinto anjo tocou a sua trombeta. Pastor Toninho conseguiu entrar de novo um pouquinho, glória a Deus. Então, capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. Cadê? Que vieram sobre. E lhes foi dado poder como os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhe tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Então vamos voltar um pouquinho aqui para a gente então entender essa quinta trombeta e então o primeiro ai. Né? Então, além de ser a quinta trombeta, a palavra fala que esse aqui é o primeiro ai, que aquela águia então gritou em alta voz, dizendo que esses 3 ais, essas últimas 3 trombetas, seriam as piores, né, a serem liberadas. Para alguns estudiosos, essa quinta trombeta ela começa no intervalo justamente quando acaba os 3 anos e meio de paz sobre a terra, e então inicia-se os 3 anos mais terríveis da grande tribulação. Então, realmente aqui entra um estágio do final dos finais, né? É o desfecho final da grande tribulação. Então, para alguns estudiosos, eles enfatizam que é aqui, na quinta trombeta, nesses últimos 3 ais, é que entram, então, o último período da grande tribulação. Enquanto isso, todo o restante estava assim acontecendo, mas tinha a ver com uma liberação de juízo sobre a terra e de talvez arrependimento ainda de muitos. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então a gente tem os selos sendo liberados, as trombetas agora então tocadas, os 4 primeiros selos. Vamos só recapitular bem rapidinho, se ficar bem difícil vocês falam, a gente tenta falar um pouquinho mais devagar. Os 4 primeiros selos, eles têm a ver com aqueles 4 cavaleiros que são liberados sobre a terra. Inicia-se então o processo da grande tribulação, porque o cavaleiro branco é o próprio anticristo, que então recebe coroa, recebe o arco, e ele então começa a reinar porque ele recebe a autoridade do próprio Deus. E ali inicia-se então os 7 anos, a última semana, né, de Daniel, os 7 anos da grande tribulação. Mas os 3 primeiros anos, 3 e meio ali, né, eles falam, é um ano que tem uma aparência de paz. Por isso que esse cavalo é branco, inclusive, né? O cavaleiro vai aparentemente trazer paz sobre a terra, mas nós que somos aqueles que entendemos os sinais, a gente sabe que é o próprio anticristo que está, então, começando a reinar sobre a terra. E a gente vai ter esse discernimento, graças a Deus. Mas aí, os outros 3 são liberados, os outros 3 cavalos. E começam, então, uma certa
guerra, né, que é o que fala lá sobre um dos cavalos, muita morte por conta dessas guerras. Então, muito provavelmente nações contra nações, reinos contra reinos, que é o que Jesus também fala em Mateus 24, lá 25. E a gente sabe que todo esse desenrolar dos últimos dias começa a se intensificar, então, com mais clareza sobre a terra. E a partir do quinto selo, tá? Eu tô falando do selo, mas a gente tá falando das trombetas. Mas eu só tô mostrando para vocês que as coisas começam a se encaixar. E não então, são coisas cronológicas, tá? João fala que no quinto selo, as almas, né, dos santos que estão debaixo do altar, elas clamam por justiça, pedindo a Deus para que julgue, para que traga justiça sobre os ímpios, sobre aqueles que mataram eles por causa do testemunho de Cristo. Então, já há então um clamor dos santos debaixo do altar, pedindo para que Deus então faça já a justiça. E Deus fala: não, esperem mais um pouquinho, porque ainda tem uma turma que ainda vai morrer como vocês, por causa do testemunho da palavra, por causa de Jesus, e então vai completar o número de conservos e de servos que vão ser esses que vão ser martirizados naqueles dias. Então Deus pede calma, porque ainda está acontecendo tudo o que ele precisa fazer nos últimos dias. Então não é o tempo ainda de ser o juízo final, vamos dizer assim, né? A sétima trombeta e vamos acabar com tudo. Não. Existe um período ainda. E aí, a partir do sexto selo, a gente percebe uma similaridade com o que começa a acontecer também aqui nas trombetas. Vamos só ver de novo aqui o sexto selo, só para vocês verem. Olha aqui, vou pegar o versículo para vocês. Sexto selo, 6, 12 ao 16. Volta só uma página, só para a gente já ir completando as lacunas. Capítulo 6, versículo 12 ao 16. Diz assim: observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidos dos seus lugares. Percebem a similaridade do que já está acontecendo também nas trombetas? O céu escurecendo, né? A lua escurecendo, aí aqui fala de sangue. Então, muitas coisas que João está vendo através agora das trombetas também aparentemente já aconteceram com os selos. Então, isso quer dizer que a liberação, a abertura dos selos também libera esses acontecimentos das trombetas. Está acontecendo tudo dentro desse período da grande tribulação. Então, não se sabe exatamente o período de cada um deles, mas se sabe que eles estão acontecendo sobre a terra. E os selos estão sendo desatados, as trombetas estão tocando, o juízo de Deus está sendo derramado sobre a terra, e então os acontecimentos estão se desenrolando, e eles vão se encontrando, né, dando esse paralelo aí para nós. Tá dando para entender? Posso caminhar? Posso ir? Tá difícil? Onde eu estava? Jesus, me ajuda. Vamos lá. Capítulo 9, vamos lá. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dado, esse A tá com crase aí, né, gente? Então é um A de haver, né, de ser dado. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então, para essa estrela que caiu do céu, foi dado nesse momento a chave do poço. Hoje vai. Senhor, paz, pastor. Hoje a aula vai ser. Olha, eu acho que seria mais prudente encerrar um pouco mais cedo hoje. Fique em paz, pastor. Se eles não se importarem, tá, para mim tá tudo bem. Mas, né, vamos lá. Fica um pouquinho feio, né, a tosse aqui, mas tá, vamos que vamos. Mas se eu... porque não tem dor, né? No final de semana eu tava com muita dor, gente, na garganta, porque ela tava inflamada, tossindo muito.
Então, houve essa preocupação, né? Da aula, inclusive. Mas graças a Deus eu fui me cuidando aqui e tô restabelecida de dor. Dor não existe. Mas essa tosse chata aqui, ela ficou um pouco ainda. Mas graças a Deus já tô bem melhor do que eu tava. Vocês não se importam, né? De eu tossir de vez em quando aqui na aula? Tem problema? Me perdoem, tá? Vai ficar gravado, inclusive, até a tosse nos vídeos. Vamos lá, então. Então, essa quinta trombeta, ela toca e esse anjo que é liberado aqui, ele tem uma chave, é dado para ele a chave do poço do abismo, ok? Então, existe um abismo e a chave desse poço foi dado para esse anjo. E aí, o que ele faz, esse anjo? Quando ele abriu o abismo, quando ele abre lá o abismo, subiu dele uma fumaça, como de uma gigantesca fornalha, e o sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Então, lembra das trevas lá sobre o Egito? Eu acredito que essa mesma densidade de trevas, por conta dessa fumaça que sobe dessa fornalha, vai acontecer sobre a terra nesse momento. Esse anjo é dado para ele, essa estrela quer dizer que a palavra fala aqui, né? Que eu posso imaginar que seja um ser celestial, até um demônio, né, sendo liberado, a gente não sabe dizer, pode ser o diabo? Pode. A Bíblia não está falando, então eu não quero falar também que ok? Mas está dizendo que é uma estrela que foi dado a chave do poço do abismo. E quando ele abre, então, esse abismo, sobe uma fumaça, como de uma grande fornalha, então é como se algo tivesse abafado, né? Lá no abismo, nesse poço, tivesse sendo totalmente abafado. E no momento, então, que esse anjo abre essa porta, que é dada a chave para ele, sobe uma grande fumaça para toda a terra, como se fosse de uma grande fornalha. E isso traz densa escuridão, não é isso? O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Então, as mesmas densas trevas que vieram sobre o Egito, essas mesmas densas trevas, essa escuridão sobre toda a terra, essa fumaça, né, que escurece tudo, vai vir novamente no toque da quinta trombeta. Esse abismo é aberto para que alguma coisa aconteça, como a gente vai ver aqui, e então há uma liberação dessa fumaça. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 3. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. E eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então, no momento em que essa fornalha, esse poço, né, esse abismo é aberto, essa fumaça então sai e se torna, né, densa sobre toda a terra, e dentro desse abismo são liberados gafanhotos. Mais uma vez, aqui eu posso sim afirmar, porque a Bíblia vai falar sobre isso, e a figura do gafanhoto, ela tem a figura de demônios, de seres espirituais, e por isso que eles vão causar esse dano agora, que a gente vai começar a ver a partir desse versículo. Então, o poço do abismo é aberto, um lugar onde havia muitos gafanhotos presos ali, e esses gafanhotos, então, agora, eles recebem poder, é isso que está dizendo aí na sua Bíblia? Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta, e nem aqueles que tinham o selo de Deus na testa. Então, todo aquele que é marcado por Deus, que tem a marca da aliança, que tem a marca de Deus na sua testa, ele não vai ser atingido por esses gafanhotos. E nem a terra, nem a relva, né, nem as árvores, a natureza também não vai ser afetada. Mas quem vai ser afetado por esses gafanhotos que estão sendo liberados desse abismo, desse poço do abismo que foi aberto? Vamos lá, versículo 5. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses.
Então, em todo o Apocalipse, o único período em que a Bíblia diz o período do tormento ou o período do acontecimento, quanto tempo isso vai acontecer, é aqui, na quinta trombeta, com essa liberação desses gafanhotos. É o único trecho que aparece um tempo ou um período que vai acontecer esse tormento. São 5 meses em que esses gafanhotos que estão sendo liberados desse abismo, desse poço, vão vir sobre a terra e eles vão causar tormento sobre os homens, sobre as pessoas que não têm essa marca de Deus, que não têm o sinal de Deus. Então, a igreja e Israel, aqueles que foram selados lá, os 144 mil, não serão atingidos por esses gafanhotos. Nós seremos guardados, aqueles que estiverem realmente na presença do Senhor, que forem do Senhor, nós seremos guardados, assim como os israelitas foram guardados no Egito. Por isso que a similaridade, vou até falar isso que eu tinha esquecido de falar quando eu falei das 10 pragas, mas eu vou ressaltar isso de novo. Já falei isso no início do nosso estudo em algum momento e vou falar de novo. Se a igreja fosse arrebatada antes da grande tribulação, muito provavelmente Deus também teria tirado os israelitas antes das pragas do Egito, ok? Porque as pragas, elas representam o juízo de Deus sobre o Egito, sobre o mundo, sobre as trevas, sobre os ímpios. Então, se a Bíblia fala lá em Êxodo que Israel foi poupado, foi guardado, foi cuidado durante o período em que o Egito sofreu esse juízo, não será diferente nos últimos dias, ok, igreja? Ok, irmãos? Então, a igreja estará na grande tribulação, passando por todo esse problema que está acontecendo aqui, mas nós seremos guardados, assim como Israel foi guardado no Egito, ok? Então, como Deus vai fazer? Não sei. Não me perguntem, a Bíblia não fala, mas Deus é aquele que sabe como fazer e ele tem todo o poder para mandar e desmandar em todo esse processo que está acontecendo aqui, ok? Então, Deus tem as suas maneiras de agir. Então, por esses motivos, desses trechos assim que a gente pega dentro do Apocalipse, é que eu entendi, depois que eu fiz os meus estudos, de que a igreja vai estar sim durante a grande tribulação na terra ainda, até que a 7ª trombeta toque, Jesus volte e aí sim os santos serão arrebatados, transformados num piscar de olhos, e aí nós vamos descer com Cristo para lutar no Armagedon e tudo ainda que a gente vai ler, ok? Mas a igreja está aqui nesse período. Por isso Jesus é tão enfático em dizer para nós nos prepararmos, para nós estarmos alicerçados, para nós estarmos fortalecidos no Senhor, para nós não sermos enganados, para nós não cairmos na tentação de negar Jesus durante esse período de tanta opressão, de tanta dificuldade. Então, nos preparemos para esse período se a gente estiver na terra na volta de Jesus, ok? Então, está acontecendo. Então, esses gafanhotos, que ao meu ver são demônios que estão sendo liberados aqui, eles têm o poder para atormentar durante 5 meses. Vamos continuar. Versículo 5, né? Não foi-lhes dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Tem algumas pessoas que pregam esse versículo, que já falam sobre esse versículo e dão sei lá, não sei de onde, né? Tiraram isso, porque a Bíblia não está falando. O que a Bíblia está falando é que as pessoas vão ser atormentadas e que nesse momento a morte, né? Ela não vai ter poder para matar as pessoas durante esses 5 meses. Então, as pessoas vão procurar a morte no sentido de que elas estão tão atormentadas, elas estão tão agoniadas, elas estão em dores, em sofrimento, que elas vão desejar, né? Ao invés de estar sofrendo, então, morrer logo.
mas algumas pessoas dizem que as pessoas vão querer se matar, vão atirar nelas mesmas, vão pular de prédio para morrer, entende? Não é isso que a Bíblia está falando. A agonia e o tormento vai ser tão grande nesse período aqui, da quinta trombeta, que as pessoas, elas ao invés de estar sobre esse tormento, sobre essa opressão, elas então preferirão morrer. Mas não quer dizer que elas estão buscando a morte no sentido de buscar, de ir lá pegar um revólver, atirar na própria cabeça, aí a pessoa vai ficar lá com tiro na cabeça, mas não vai morrer nunca. Sabe aquelas coisas meio de filme de zumbi, né? Umas coisas meio malucas, assim. Não é isso não. A Bíblia está falando que vai haver tormento, agonia, né? Esses espíritos malignos que estão sendo liberados aqui na quinta trombeta, eles vão trazer muito tormento sobre a terra. É isso que a Bíblia está falando, não é? Então vamos em cima do que a Bíblia está falando. E por isso, os homens que estão sendo atormentados, eles então desejarão a morte, mas não vão encontrá-la, porque a morte não terá poder para matar ninguém nesse período, ok? Então já matou bastante antes com os outros anjos aqui que já foram liberados, com as coisas que já aconteceram, mas nesse momento aqui dessa liberação da quinta trombeta não vai haver morte debaixo desse tormento, as pessoas só vão ser atormentadas, ok? Versículo 7, olha só que os gafanhotos parecem, né, na visão de João. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como de mulher, e os dentes como de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. E tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então, ao meu ver, esse tormento, essa agonia que vai vir sobre a terra durante esses 5 meses, pode ser através da operação desses demônios, desses gafanhotos, inclusive em autoridades da terra. Entende? Porque vocês estão vendo que fala de coroas de ouro, de rosto como de homens. Então, João podia muito bem estar vendo governantes da terra, de países ou de lugares, ou o exército mesmo. Ele tenta transcrever para nós o que ele está vendo nessa visão, mas é tudo muito alegórico. Deus está mostrando, assim como para Daniel, assim como para outros profetas, de forma aparentemente alegórica, mas a gente pode entender sim que se o tormento está vindo sobre toda a terra, se foi liberado gafanhotos que têm a figura de demônios, mas que isso está trazendo tormento sobre a terra, sobre os homens, de forma que eles vão desejar morrer, muito provavelmente pode ser uma opressão numa nação ou em várias nações. Imagina na época de Hitler, né, como os nazistas eles oprimiam